Né? Para investir, desde 70, por aí, 70 eu invisto. 1970 você está falando? 1970. Tipo, mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Né? Mais de 50 anos investindo. Você lembra com quanto você começou? Enquanto eu comecei... Seu primeiro investimento, assim? Bom, eu comecei investindo assim, da forma que eu programei, com ações da CESP. Eu comprava 1.000 ações por mês. E você, sei lá, se fosse trazer pra real, assim, você saberia quanto daria isso? Não, 1.000 ações por mês, ela custava 45, 50 centavos, faz a conta. Caramba! Começou a investir com centavos. Cabe no bolso, 50 né? reais por mês. Então o Barça começou investindo com 50 reais por mês. Não, e que legal, né? Às vezes quando a gente fala... Era 500 reais, né? 1.000 ações. 1.000 ações, desculpa, era não 500 reais. ações, tá? Caramba, então 500 reais por mês. É muito legal quando a gente fala, às vezes, né, de você investir 20, 30, 40, 50 anos, parece uma coisa muito distante, mas chega, né? Chega. Então tem que ir fazendo. Mesmo. Olha aí, Chega. passou-se 50 anos investindo aí. Cara, uma coisa até, antes de continuar o recado, eu tava conversando com a Luísa antes ali, eu tenho refletido um pouco sobre o investimento familiar. Porque é o seguinte, você, quando investe, né, se você investir, por exemplo, o Barça começou com 500 reais por mês. Se você começar com 300 reais por mês, em 10 anos, você transforma o seu patrimônio em mais ou menos 69 mil reais. É um bom dinheiro, mas não muda a vida da maioria das pessoas. Só que se você investir por 100 anos, 300 reais por mês, sem descontar a inflação, você chega em 4 bilhões de reais. Que isso? Só que assim, você não consegue investir por 100 anos. 100 anos ainda... Sim. Não é? Só tem uma forma de investir por 100 anos, que é você investir de uma forma familiar. Exato. Não é? Ou seja, você investindo por gerações e gerações. Por isso que é importante você levar o conhecimento dentro de casa também sobre investimentos, porque virá algo muito poderoso. Às vezes a gente vem de uma família onde o pai deu tudo, carinho, amor, etc., mas você saiu do zero em dinheiro. Quando você sai do zero em dinheiro, você não tem o compound em cima disso. Sim. Agora, quando você sai de algum lugar, essa multiplicação e perpetuidade familiar faz muito sentido. Por isso que eu acho que essa metodologia da família Barça é tão importante para os brasileiros que estão assistindo a gente aqui. Muito. E até aproveitando esse gancho, então, olha só. Se você quiser enriquecer ao longo prazo, investindo em ações, e você só tivesse tempo para assistir uma coisa daqui até o final do ano, você deveria ver essa série de 4 aulas gratuitas. Com certeza, são aulas incríveis, cinematográficas, que muito conhecimento. Concordo, nós vamos gravar na Klabin. Inédito, nunca ninguém foi Como gravar vão ser lá. essas 4 aulas assim, Luísa? Muito legal. Bom, vai ser 100% focado no método de dividendos, né? Tá. Principalmente para quem tá iniciando, para quem não faz a menor ideia, né, de por onde começar, para quem tava perdido. E agora a bolsa voltou a ficar na moda de novo, né? Sim. Então é importante que as pessoas estejam cientes que você ter uma estratégia é extremamente importante nesse momento, né? E uma dessas aulas, como eu disse, foi gravada na Klabin, na maior fábrica que eles têm lá em Telêmaco Borba, a fábrica de Monte Alegre, do Puma, que é a fábrica de celulose. Então a gente mostrou desde o início do processo, que é desde a mudinha, né, que é uma fábrica totalmente verticalizada. Então eles controlam desde a semente que eles plantam nas florestas, que eles colhem, claro, né? Todo o processo da celulose, transformação, né, também em papel cartão, embalagem. Então, uma aula muito legal, muito especial. Mas, por exemplo, vocês visitaram a Klabin para gravar essa aula, mas qual que é o sentido de visitar a Klabin para uma aula como essa? Assim, o que quem assistir pode aprender ao perceber que vocês visitaram uma fábrica? Assim. Eu acho que a primeira percepção é justamente de você conseguir associar essa coisa da financiarização, quer dizer, essas 4 letrinhas piscando, com um ativo real. Você tangibilizar que você está se tornando sócio de alguma coisa. E segundo se você vai investir para longo prazo, você precisa saber minimamente o que as empresas fazem. Então, antes de você partir para as próximas aulas que são mais quantitativas, ou seja, falar de preço, falar de dividendo, você precisa entender o que a empresa faz, como que ela funciona. Então, acho que tangibilizar isso na prática é muito legal. Eu acho que isso realmente faz você olhar com outros olhos aquele ticker da empresa, né? Que você fica falando assim, é uma empresa, mas, é um númerozinho, custa 10 reais, mas o que essa empresa faz quando mostra todo um processo? Muda. Eu vim em 2016, acho que foi quando eu conheci o Barça, e o Barça ele falou muito sobre algo que é óbvio, mas é óbvio quando alguém fala, né? Que ele falou que quando você vê aqueles códigozinhos na tela, não é naquilo que você investe.
Você tem que investir em negócios. Negócios que são rentáveis, que são lucrativos. Você precisa investir de fato, né? Então a diferença é muito grande entre você simplesmente comprar algo que custa R$100 ali e você investir num negócio que tem um plano, que vai gerar fluxo de caixa, vai criar valor na sociedade, né? Então, pra galera que tá assistindo a gente aqui, você vai ter acesso, né, ao método que fez basicamente alguém construir patrimônio ao longo da vida de uma forma consistente, tá? E você vai aprender a escolher ações pagadoras de dividendos e você vai deixar os juros compostos fazendo essa mágica, tá? Então são 4 aulas. Fala que é gratuito pra eles não esquecerem, Kaique. Gente, é totalmente gratuito e assim, numa qualidade absurda, porque a gente mandou um time inteiro junto com a Luísa para filmar lá na fábrica. Tipo assim, eu acho que o do time do Prêmio Estúdio lá foi câmera, vídeo, foto. A gente gastou um dinheiro muito grande para fazer uma produção linda para você assistir e é totalmente gratuito, tá lá no YouTube. Exatamente. Eu só gostaria de complementar, é isso que ela falou, é o seguinte, que a Klabin, ela é a empresa que consegue mostrar para você o que é sustentabilidade, que é uma coisa muito importante no mercado. Então, a Klabin, através do seu processo produtivo, ela consegue desenvolver um tipo de postura que você mesmo imagina o que é a sustentabilidade dela. Então, por exemplo, ela pega uma semente e coloca num cartuchinho, aquela semente aparece, né? Aí ele reproduz aquela semente num outro cartuchinho maior, vira uma muda, aquela muda ele planta na terra, aquela muda se desenvolve, vira uma árvore, aquela árvore ela é cortada, desbastada, é colocada num tacho, né, como se diz, só para exemplificar, com produtos químicos e vira uma pasta mecânica, isso aqui a turma chama de celulose. Isso aí, então, é colocado numa máquina extraordinária que converte isso em papel ou cartão. Então, o que aconteceu? Esse processo parece ter chegado ao fim, mas não chegou. Por quê? Porque ele pega novamente uma sementinha e desenvolve a mesma atividade, o mesmo projeto. Então, a Klabin é uma empresa que ela consegue demonstrar o que é sustentabilidade. Tá. Não, e é legal que é o que você fala, ela cria valor, né? Então ela gera valor. Literalmente. Aí ela cria valor. Exatamente. Em algo que a sociedade usa todo dia, né? Porque, por exemplo, quando você tá usando agora, tá usando aqui. O Kaique, você usa o papel quando você vai no banheiro todo dia. Todo dia. A gente usa papel o tempo todo, pra tudo. Não é? Desde a embalagem que você come uma comida ou ir no banheiro. Exato. Aí tem o livro do Márcio aqui, que aliás, assim, tá bombando, né? Sim. Mostra o livro do Márcio ali pra turma. Pô, usa papel também. Quanto mais gente compra o livro, mais papel precisa, né? Então, pô, legal isso daí. E o papel, ele não é utilizado apenas e tão somente, né? Nesse tipo de embalagem. A Klabin, ela se especializou na embalagem final. Por quê? Porque do papel de embalagem, ela converte em papelão ondulado. E o papelão ondulado, então, ele é transformado em caixas que acomoda os produtos. E recentemente, como houve uma degradação bastante forte no que diz respeito ao plástico, a Europa, a principal consumidor de frutas, também exigiu que as frutas fossem acondicionadas no papelão. Tá entendendo? E o papelão ele também é usado como uma embalagem. Quando eu compro alguma coisa, sei lá, da Amazon, vem às vezes uma embalagem de papelão também. São múltiplas utilidades, são múltiplas formas de se embalar. Quando se embala uma caixa, aí a contextura do papelão é muito mais robusta, né? Porque vai uma sobre a outra. Sim. E é isso aí. Então, essa transformação originou um mercado melhor para a Klabin, não é isso? Um mercado onde o papel ele volta a se constituir num produto degradável, tá entendendo? Que é o sentimento de toda a humanidade. Olha só. Só que aí você tem um próximo passo disso, né?
Porque o que o Barsi falou agora foi basicamente explicar a cadeia de criação de valor que existe dentro da Klabin. Só que não é porque o negócio ele agrega valor que ele é um bom negócio, porque Exato. você também Sim, tem exatamente. que entender qual é o preço que você deve pagar por isso. Sim. Né? Pô, vou comprar um livro, né? Assim, pô, um livro, pô, R$30 é de graça. Pelo Se você conhecimento. pagar R$1 milhão, pô, depende do livro, aí tem que ser o do Barça para justificar. Exatamente. Né? Então, assim, tem um preço que você tem que pagar. Total. E aí, para você poder chegar à conclusão de qual é um preço justo para que um investimento seja um bom investimento ou um mau investimento, aí acho que parte dessa pergunta é o que vai ser respondido nessa série aqui. Exatamente. Porque tem várias ações e empresas que pagam dividendos, mas não quer dizer que seja um bom dividendo por causa Perfeito. do preço da ação. Perfeito. E que seja um dividendo perene, né? Isso. Perfeito. Então fica aqui o convite para você participar dessas 4 aulas gratuitas. Link na descrição, né, Lucão? Você vai Link colocar. na descrição, QR QR Code na tela aqui e tudo Isso. mais. E aí é importante vocês saberem que no final dessa série de 4 aulas gratuitas, a gente vai abrir inscrições para a terceira turma do MBA em Valo Investing com o Luiz Barsi, tá? Esse MBA tem sido um sucesso gigantesco, tá na terceira turma já. É assim, tem muita gente querendo trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, por causa disso. Tem gente montando carteiras de investimentos com muito mais profundidade, muito mais consistência. E de fato mudando o seu padrão de vida de uma forma consistente, tá bom? Então pegue seu convite gratuito e aprenda de fato com quem chegou aonde você gostaria de chegar, tá? Barsi, eu tenho uma pergunta pra te fazer pra gente começar aqui. Eu lembro que o último podcast que a gente gravou, a gente fez uma pergunta que foi muito interessante. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro viu a sua resposta pra isso. Que a gente tinha perguntado assim, quanto de dividendos você fez em 2021? Isso é verdade. Né? Aí você me deu uma resposta muito bacana sobre isso. Queria te perguntar agora, nesse update, né? Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. Palmas pro Barsi. 126 por dia. Foi uma evolução pequena. Né? Barsi, meus parabéns. Viu? Meus 100 mil parabéns. reais. É uma posição, a evolução foi pouca. 126, você tá desmerecendo 26 de novo. Então foi 110 a mais do Isso. que... Cara, conseguimos a resposta então. 126. Todo ano a gente precisa. Ô, Barsi, todo ano a gente precisa atualizar isso, tá? Já tava bom. Se fosse 6. Pô, 6 pau por dia? Ano passado a gente veio, era 1.015 por dia. Agora a gente tá em 1.126. bom, né? Como estaremos em 2023? Eu não sei, a gente vai voltar aqui em 2024. Eu acho. Gente, para aí, rapidinho, vamos fazer uma conta. 1.126.000 reais por dia é equivalente a 411 milhões de reais por ano. Isso eu tô falando só de dividendos, eu não tô nem falando da carteira dele, da rentabilidade de todo o dinheiro dele. É só de dividendo, é separado isso. 24, né? Eu acho que menos também. calma. Eu acho que menos também, né? Eu acho que menos. Não, mas se você quer saber... É por se a causa gente da vai estar- economia. Não precisa ser um sábio. Tá entendendo? A economia tá caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, tá entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. As Isso aqui é grandes, verdade. Então as não é grandes- difícil. Não é difícil você prognosticar. Sim. As grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 21, 22 foram as exportadoras, né? Então, basicamente commodities, que agora estão num ciclo inverso, né? Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco, né? Mas é normal. Ô, Luiz, e pra você, deixa eu perguntar pro seu negócio. E é por isso, só complementando, é por isso que a gente precisa substituir, tá certo? Substituir aqueles que nos pagam. Por exemplo, a Itaúsa, ela paga um pequeno, então você tira a Itaúsa e põe outro no lugar. A Sabesp também está pagando um pequeno dividendo, então você tira e põe Vai outro mudando. no lugar. A Eletrobras ON nem paga quase dividendo, então você está tirando e põe outro no lugar, entendeu? Entendi. É isso que faz com que você atualize um pouco mais o seu recebimento, Muito bom, muito bom. tá certo? Aí, deixa eu então
deixa eu guiar um pouquinho aqui a direção do negócio. Assim, a gente hoje tem um cenário com a taxa de juros muito alta, perto dos últimos tempos, só que também está na iminência de cair há um tempão, mas não caiu ainda, né? Pensando, por mais que você não seja uma pessoa que olha para futurologia, né? Se você pudesse dar um palpite, né, de para onde vai a nossa bolsa, pensando num cenário de taxa de juros alto e na iminência de cair, como que você enxerga o futuro da Bolsa de Valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Eu não costumo contemplar a Bolsa de Valores. Eu costumo contemplar o mercado, as empresas. Eu acho que se algumas reformas na nossa tributação vierem a ser consolidada, eu desconheço movimentos de reforma de tributo que tenham baixado o tributo. Não conheço. Cada vez que se fala em mexer em tributo é para aumentar. Então, me parece que isso também, esse tributo que está em análise, já prestes a ser aprovado pelo Senado, ele vai também revelar, tá certo? O que o cidadão paga, o que a empresa paga. Inúmeros tributos que estão sendo acondicionados em um só, que se chama Imposto de Valor Agregado. Me parece que pelos depoimentos daqueles que desenvolveram o projeto, esse valor deve chegar entre 25% e 30%. O país que mais tributa, se a memória não me trair, é a Noruega. Noruega, Dinamarca, não é isso? Que é em torno de 22, 23. É possível que o nosso seja 28. Então agora vai ficar evidenciado que nós, não de uma forma só, mas distribuído em inúmeros tributos, nós pagávamos mais. Então, o que acontece? O país, ele só consegue, eu não digo o Brasil, mas um país, ele só consegue desenvolver uma economia se houver investimento. Se não houver investimento, não adianta, porque não adianta os governos desejarem distribuir riqueza se eles não conseguem gerar riqueza. Tá entendendo? Então ninguém vai se atrever a tentar montar investimentos aqui, empresas aqui, se ele não conseguir desenvolver um produto que tenha preço competitivo. Tá certo? Então vai ser muito difícil arrumar emprego como o governo pretende. Aliás, eu diria o seguinte: há pouco tempo atrás, o governo que fala em arrumar emprego andou penalizando a fábrica da Taurus, né? Por causa de arma, etc. E saíram 400, 500, 600 empregados foram demitidos, né? Então há uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Sim. Tá certo? Então, esse tributo que vem por aí precisa ser avaliado com muita assim, prudência, né? Porque a sensação que fica é que provavelmente, talvez, ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país. Mas agora, essa é a minha visão. Entendi. Então, o dividendo, ele resulta do quê? Ele resulta de uma atividade econômica, tá correto? Existem empresas, até vou dar um exemplo. Por exemplo, a Taurus, ela produz em real e vende em dólar. Então ela tem assim uma possibilidade muito boa, né, de gerar bons resultados para distribuir para os seus acionistas.
E outras também que fazem dessa maneira. A Klabin é uma delas, né? Ela tem custos em real e em algumas ocasiões ela vende em dólar quando ela exporta, né? Então é muito importante para o país voltar a criar uma estrutura industrial que suporte um contingente de empregados, melhor dizendo, tá certo? Que possa sustentar esse país. Senão, esse país aqui vai virar um país que não vai ter trabalho para ninguém. Tá correto? Não vai ter trabalho para ninguém. O que nos leva de volta à discussão que você trouxe aqui no início de taxa de juros. Quer dizer, por que existe essa pressão tão grande para que a taxa de juros caia, nem que seja na marra? Porque o estímulo econômico vai ter que vir novamente via consumo. E ninguém vai consumir se tiver endividado. Então, uma coisa leva a outra. Então, a taxa de juros vai precisar cair, então tem o programa Desenrola, enfim, que são iniciativas como o nosso próprio digníssimo presidente anunciou, que é para você fazer novas dívidas saudáveis. Né? Então, quer dizer, de novo, é um crescimento que não é perene, porque não é via investimento. Né? Eu não acho que é somente a taxa de juros. Eu acho que o nosso país, ele alcançou um estágio que é um estágio muito importante de ser debatido. Né? Vejam, senhores, cada vez que tem que se reajustar uma remuneração para as massas, é 2%. Cada vez que você vai reajustar uma remuneração para aqueles que não geram riqueza, é 50%. Tá entendendo? Um deputado, ele não gera riqueza. Ele não trabalha que nem um operário. Por que ele ganha tudo aquilo e o operário ganha tão pouco? Essa distância de geração de renda é muito importante. Então, nós temos que rever isso aí. Nós temos uma população que ganha pouco. O consumo tem que ter o quê? O cidadão, para consumir, ele tem que ter renda. Se ele não tiver renda, não há consumo. Se não houver consumo, não há produção, a menos que você exporte. Tá entendendo? Então, a questão da renda no país tem que ser revista com muita urgência. Tá correto? O cidadão... E, ademais, tem o seguinte, o beneplácito que se oferece a título de benefício é menos do que um salário. Quer dizer, quando você oferece um Bolsa Família, você está dando o quê? Você está dando um instrumento de fome. Você está dando o camarada não vai conseguir, de maneira nenhuma, viver com aquilo lá. A menos que haja um crescimento. Então, veja bem, se você for fazer uma análise muito criteriosa, quem gera renda nesse país ganha mal, muito mal. Então ele não pode consumir. Se ele não consome, não há produção, tá certo? Então você tem que olhar o quê? Você tem que olhar para uma estrutura industrial que exporte. Agora, uma estrutura industrial que exporte tem que ter o quê? Preço competitivo. E nós não temos esse preço competitivo. Então a economia está como se diz na gíria, numa sinuca de bico, tá entendendo? O que se fala é diferente do que se faz. Sim. Essa aqui é a minha opinião. Os governos deveriam fazer mais. Ao invés de tentar aumentar tributo, seria reduzir custos, tá certo? E isso me parece que vai ser muito difícil. E retornar para o cidadão, né? Que não acontece.